através do seu tio Mardoqueu, fala: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Socorro e livramento vem da parte do Senhor. Não é à toa que Deus te colocou aí, viu, André? Não é à toa. Socorro e livramento. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 38. Quem achou, diga amém. Oh, glórias, eu estou achando. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, que se retrata essa passagem em 2 Reis, capítulo de número 20, e no livro de Crônicas, capítulo de número 32. E Isaías traz à memória essa passagem do rei Ezequias. Então, rei Ezequias estava sofrendo 2 ataques. Primeiro ataque é pelo rei da Síria, chamado Senaqueribe, que a invadir, cercou todo Israel, toda Jerusalém, e ia exterminar, desde o menor até o maior. Então ali Ezequias se viu encurralado, porque o exército de Israel não podia contra o exército do rei assírio, Senaqueribe. Então iria destruir, arrasar e acabar com Jerusalém e Judá e todos os seus habitantes. Senaqueribe, diferente de outros reis, ele não queria trazer para exílio, ele não queria aprisionar, ele queria exterminar. Exterminar, porque é diferente quando você vai arrancar algumas ervas daninhas. Se você arranca algumas e deixam outras, daqui a pouco tudo se volta. Senaqueribe não. Viu que o povo de Israel era numeroso, viu que o povo de Israel era temente, porque antes de Senaqueribe houve outros reis, houve outras guerras, houve outras batalhas, e mesmo assim Israel perdia, mas Deus ia e levantava ele. Então Senaqueribe falou: eu vou exterminar, eu vou destruir Jerusalém, eu vou acabar com Judá, eu vou acabar com o reinado, eu vou varrer Israel da face da terra. Mas aí me veio uma palavra: quem pode destruir aquilo que Deus levantou? Quem pode derrubar aquilo que Deus colocou de pé? Ah, Deus é poderoso, porque através da mão o próprio Ezequias primeiro veio Senaqueribe tentar destruir ele. Nós vemos então uma batalha física. Ezequias então vivia uma tribulação externa. Só que não vivendo somente uma tribulação externa, ele tinha também uma tribulação interna. Porque o rei de Israel adoece. Não é uma gripe qualquer. Adoece de uma doença mortal. E o povo, o exército de Israel se abala. Porque como nós vamos lutar se o nosso rei está doente? Como que nós vamos sair a peleja se o nosso Deus, se o nosso rei não está aqui para motivar, para impulsionar, para ir à frente, para falar o que Deus tem a dizer? Mas Ezequias ora ao Senhor. Enquanto ele orava ao Senhor,
Está lá no Isaías capítulo 37. Deus envia um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pelas manhãs, eis que todos estes eram cadáveres. Lembra do salmista? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto Israel dorme, o anjo do Senhor trabalha. Enquanto Israel ora ao Senhor, o anjo do Senhor trabalha. Porque a palavra do Senhor fala que ao seu anjo darão ordem ao seu respeito. E Senaqueribe se levanta e se retira para a Síria. E ele ficou lá em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Searazer, seus filhos, o feriram à espada. Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos. Israel não tinha mais um inimigo chamado Senaqueribe. Mas Ezequias tinha uma doença mortal. Mas o profeta Isaías chegou na cidade e foi no aposento do rei e deu uma ordem para o rei: eu tenho uma palavra do Senhor para ti. Põe a tua casa em ordem. Muitos acham que essa palavra falam que Ezequias não era um homem de Deus. Ezequias estava em pecado. Não, pelo contrário. Ezequias era fiel e temente ao Senhor. Porque quando ele recebe essa ordenança de Deus, ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor. E ele falou: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ou seja, Ezequias era fiel a Deus. Ezequias não estava em pecado, não estava em engano. Mas por que então o profeta falou: põe a tua casa em ordem? O interessante é que não deu nem tempo a tamanha intimidade que Ezequias tinha com o Senhor, que quando Isaías estava no átrio do palácio, Deus falou assim: Isaías, volta. Volta, porque eu tenho uma nova palavra para esse homem de Deus. Sabe por quê? Uma oração pode acabar com a mais feroz tempestade da vida. Ezequias orou, e Deus, de íntima compaixão e misericórdia, acabou com a mais feroz tempestade da vida. Porque ele entendeu o que é pôr a casa em ordem. Ele entendeu que não era com ele o problema. Ele estava certo com Deus. Ele entendeu, ele falou assim: Senhor, lembra-te que eu andei fiel, reto ao Senhor, temente a ti, com interesse de coração. Ou seja, aquele que entregou o coração voltado ao Senhor. O interessante é que nessa oração dele ele não murmurou. Sabe por quê? A murmuração é uma intercessão diabólica. Quando você murmura, você está intercedendo com o diabo, contra Deus. Ezequias não murmurou: Deus, mas daquela vez eu fiquei em jejum. Senhor, mas daquela vez eu fiz isso. Senhor, mas daquela vez eu fiz aquilo. Não, ele não murmurou, e sim ele orou ao Senhor. Porque a oração do justo pode muito os seus efeitos. Ezequias era um homem de Deus. Deus não estava falando para Ezequias da sua casa física, para ele organizar humanamente.
Deus não estava falando para ele, vamos arrumar a nossa casa natural, não. Deus estava falando para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Põe o espiritual em ordem. Porque quando o espiritual estiver em ordem, o natural também estará em ordem. Ezequias, Deus não está preocupado com você, Ezequias. Deus está preocupado com a geração. Deus está preocupado com seu filho Manassés. Eu estou preocupado com a minha nação, Ezequias. Eu sei que você é fiel a mim. Eu sei que você se entregou de coração. Ei, mas qual é o legado que você tem deixado? Eu estou preocupado com a minha geração. Eu estou preocupado com a geração futura, com seu filho Manassés. Eu estou preocupado com a próxima geração, que viveria um avivamento para o mal. Uma geração que viveria um distanciamento de Deus sem precedente. Deus não está preocupado com você, Deus está preocupado com os seus filhos. Deus está preocupado com os filhos dos seus filhos. É isso que Deus estava querendo dizer para Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Como Deus falou para o profeta lá, quando Deus chamou Samuel, chamou Eli: Eli, põe a tua casa em ordem. Não estava falando para o profeta, estava falando para os teus filhos: Eli, põe a tua casa em ordem. Põe os teus filhos. Assim como eu revelei para você, apresenta o Deus que você conhece, Eli. Era essa a preocupação de Deus para Ezequias: Ezequias, põe o teu filho em ordem. Põe essa geração em ordem. Deus não queria que Ezequias deixasse para os filhos somente uma herança. Porque herança é aquilo que eu posso deixar para os outros. Herança é aquilo que eu posso deixar para alguém. Eu morro, vou deixar para os meus filhos isso, aquilo. Tem outros que até matam para ter acesso à herança. Quantos filhos não mataram o pai por causa de herança? Lembra do filho pródigo? Pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte. O filho estava preocupado com a herança. Mas o pai não estava preocupado com a herança, porque tudo isso passa. Você quer? Tó. Quando o pai entregou para o filho a herança, quando o filho retorna e reconhece que errou, ele conhece do pai. Ele recebe do pai não mais uma herança, mas um legado. Mas um legado, porque o legado é aquilo que você deixa em alguém. Herança é aquilo que eu deixo para alguém. Legado é aquilo que eu deixo em alguém. O pai deixou, eu falei assim: eu sei que o coração do meu pai não estava na herança. Eu sei que o coração do meu pai não estava no dinheiro, na posse, mas o coração do meu pai estava voltado em mim, em ver eu assentado à mesa, em tratar bem, em ser justo. Você acha que aquele filho não aprendeu nada naquela lição? Você acha que aquele filho não aprendeu nada? Que quando ele lembrou, até o jornaleiro, até os empregados do meu pai comem melhor, é tratado melhor, e eu estou aqui na lama, eu estou aqui no chiqueiro. Então Deus queria que Ezequias não deixasse uma herança apenas. Eu não quero, Ezequias, que você deixe apenas o trono. Eu não quero, Ezequias, que você deixe apenas o cetro, a coroa, a herança. Eu quero que você deixe em seus filhos um legado. Por isso que a palavra de Deus fala: o fogo arderá continuamente e não se apagará. É isso que eu quero que você deixe em seu filho: a fome, a sede, o fogo em me buscar. É isso que eu quero que você deixe neles, Ezequias. Muito mais que problemas relacionais, nós acabamos criando problemas espirituais. Talvez Ezequias não queria se dispor com os filhos. Talvez Ezequias não queria criar um problema relacional. Mas quando nós negligenciamos um problema relacional,
nós criamos problemas espirituais. Nós criamos problemas espirituais. Sabe o que diz lá em Mateus 27? Mateus 27, 59. E José, tomando o corpo, envolveu-se num pano limpo e o depositou no seu túmulo novo que fizeram abrir na rocha. Enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Ali fala da morte de Cristo, que José de Arimateia compra o corpo de Cristo e envolve ele em lençóis e coloca no sepulcro. Mas olha que interessante, no capítulo 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roube, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. É ordenado guardas para guardar o sepulcro de Jesus, para que os discípulos não removessem a pedra e não tirassem de lá. Então os guardas no sepulcro impediram os discípulos de entrar, mas não impediu Jesus de sair. Os guardas impediu os discípulos de entrar, mas não impediu Jesus de sair. Eita, Jesus, quando ele entra, ninguém tem o poder de segurar. Jesus entrou com feridas abertas. Jesus entrou com feridas abertas, mas quando ele saiu com feridas fechadas, porque essa é a presença de Deus. Talvez nós entramos aqui com feridas abertas, com mágoas, com rejeições, mas se nós deixar os médicos dos médicos, nós vamos sair daqui com feridas fechadas. Sabe por que Jesus saiu com feridas fechadas? Sabe por que nós poderemos sair daqui com feridas fechadas? Porque quem te sara é maior do que quem te fere. Quem te sara é maior do que quem te fere. É isso que nós temos que entender, que Deus é maior do que tudo, que Deus é maior do que tudo. E lá em João capítulo 26, versículo do 4 ao 7, Deus não deve nada a ninguém. Oh, glória. Quando Jesus ressuscita, é interessante que quando na ressurreição de Jesus, ambos corriam juntos, João capítulo 20. Mas outro discípulo corria mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Os lençóis acabaram dentro do sepulcro, ficaram dentro do sepulcro. Jesus dobrou os lençóis e disse: eu estou saindo.
Ele dobrou os lençóis do lado de dentro e não do lado de fora. Sabe por quê? Jesus trabalha de dentro para fora. Jesus trabalhou no sepulcro de dentro para fora. Quando nós acordamos e nós não estamos atrasados, o que nós fazemos? Na cama, dobramos os lençóis, arrumamos a cama para deixar tudo em ordem, para deixar tudo organizado. Jesus passou pelo sepulcro, não morou no sepulcro, ficou lá 3 dias. Então Jesus falou: ei, eu estou deixando tudo em ordem, eu estou deixando cada coisa no seu lugar, porque onde eu passo, eu coloco cada coisa no seu lugar. Onde eu passo, eu deixo tudo em ordem. Onde há bagunça, eu coloco ordem. Onde há ferida, eu curo. Onde há tristeza, eu transformo em alegria, porque eu sou o pão da vida, eu sou o que vive, eu sou o que reina, eu sou o que chamou, eu sou o que tirou Davi de trás das malhadas. Glória a Deus. Jesus deixa tudo em ordem, organizado. E Ele não vai te organizar por fora, Ele vai te organizar por dentro. Porque quando nós estamos organizados por dentro, nós somos organizados por fora. Porque quando somos limpos por dentro, nós somos limpos por fora. Lembra quando alguns dos médicos falaram assim: ei, os seus discípulos comem sem lavar a mão? O que Jesus respondeu? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque quando sai, é o que eu tenho no coração. Por isso que nessa noite Deus vai nos organizar de dentro para fora. E por que Jesus não levou a roupa? Por que Jesus não levou o lençol? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Roupa de morto não cabe em quem está vivo. Quando eu era morto, eu vivia daquele jeito. Agora Jesus já me libertou. Eu já ressuscitei, eu não preciso mais delas. Interessante, Deus estava levando você, vai ter que aprender. Com isso nós temos que aprender, porque para onde Deus está nos levando, nós vamos ter que aprender que muitas das vezes nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás. São fases. Quando Jesus estava no sepulcro, Ele deixou os lençóis para lá atrás, porque é uma nova fase. Nós vamos ter que aprender que na nova fase que Deus vai nos colocar, nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás. Sabe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 13? Porque Deus é quem efetua em vós. Ali capítulo 2. Capítulo 3, verso de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo ficasse se remorrendo, ele não avançaria. Nós temos que avançar. E para nós avançarmos, nós temos que deixar coisas para trás. Nós temos que deixar coisa para trás. É isso que Deus estava falando para Ezequias. Ezequias, que legado você tem deixado para os teus filhos, para a geração? Lá em João capítulo 14, quando Jesus fala
para os discípulos: não turbar o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem? É lá no versículo 8, 7, para dar mais entendimento. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendo visto. Replicou Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu. Mostra-nos o Pai. Às vezes nós estamos tanto tempo na igreja e estamos pedindo um sinal, querendo conhecer Jesus, querendo ver Deus. Aí nós estamos igual Felipe: Deus, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você não me reconhece como um pai, você não me reconhece como filho. Se você não me reconhece como um filho, você não me reconhece como um pai, porque eu e o Pai somos um. Felipe, estou há tanto tempo conosco que você não percebeu que eu não sou daqui. Sabe, os discípulos estavam tanto tempo com Jesus e não sabiam que ele era o Pai, e nem que o Pai era ele, nem que ele era o Pai. É isso que Deus estava querendo dizer para Ezequias: os seus filhos não conhecem a mim. Você tem falado de mim, mas os seus filhos não conhecem. Seus filhos estão dizendo, estão igual o Felipe: mostra-nos o Pai. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, quando nós falamos do Pai, irá testificar. Lembra quando aqueles dois discípulos a caminho de Emaús não conheciam Jesus, mas quando Deus abriu os olhos, eles lembraram: porventura não ardia o nosso coração quando aquele homem falava? Aí eles lembraram da missão, lembraram do propósito. Era isso que Deus estava querendo dizer para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Mostra o Pai aos seus filhos. Mostra o Pai a essa geração que não conhece. Mostra o Pai, Ezequias. Porque você vai morrer uma hora ou outra. Ou daqui 15 anos, ou daqui 15 dias você vai morrer. Mas qual é o legado que você vai deixar? Lá em João capítulo 6, versículo número 48. Jesus falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão é o que eu darei da vida ao mundo, a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre os que diziam: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? O pão é a provisão, e o Pai é o provedor. Lembra de Jesus na oração do Pai Nosso? O que ele fala? Pai Nosso. Ou seja, o Pai é nosso. Talvez seu pai tenha te rejeitado, sua mãe tenha te rejeitado, mas nós temos um Pai que é nosso. Se o Pai é nosso, nós somos uns irmãos. Nós somos uma família. O Pai é nosso, mas Ele diz também: se o Pai é nosso, e o que mais é nosso? O pão é nosso. O Pai provedor, o pão provisão. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nem todos que têm o pão têm o Pai. Nem todos que têm o pão têm o Pai, mas todos que têm o Pai têm o pão, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão entendendo? Nem todo mundo que tem o pão que é a provisão, porque a palavra de Deus fala em Gênesis,
do suor do seu rosto comerás. Quanta gente rica que não conhece a Deus, que não teme a Deus e é rico, não falta nada, mas falta o Pai. Mas todos aqueles que têm o Pai têm a provisão, têm a felicidade, têm a alegria, porque tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Mas Jesus falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós temos que buscar? Os discípulos estavam interessados na provisão. Nós estamos interessados no provedor. Porque aquele que provê tudo, e a terra e os céus. Lembra que Davi falou: fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque ele conhecia o provedor. Lembra de Paulo que ele falou: aprendi a ter e aprendi a não ter. Aprendi a sofrer perseguição, mas uma coisa eu falo: nada me separará do amor de Cristo que está no Senhor, porque eu conheci o provedor, aquele que provê a minha fraqueza, aquele que provê a minha carência, o meu sofrimento, a minha angústia, o meu choro à noite sozinho. Às vezes nós esperamos de homens o que só Deus pode nos dar. Por isso que Paulo falou: ei, nós temos que buscar o provedor. Era isso que Deus estava esperando de Ezequias. Ezequias, mostra aos seus filhos o Pai, e não somente o pão, porque se você mostrar para eles o Pai, nunca faltará pão. A vontade do diabo é te tirar da mesa e fazer-te comer no chão. Lembra do filho pródigo? A vontade do diabo era tirar ele da mesa para fazer ele comer no chão. Mas a vontade de Deus era tirar ele do chão para fazer ele comer na mesa. Essa é a vontade de Deus, nos tirar do chão para nos colocar na mesa. A vontade do inimigo é nos colocar em cadeias. A vontade de Deus é nos tirar da cadeia para sermos libertos. Em João capítulo 12, versículo do 1 ao 6, para encerrarmos. É interessante que Deus não deve nada a ninguém. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Eu não lembro se era em Marcos ou em Mateus. Fala também na casa do Simão, um leproso. Ou seja, nesse culto estava um ex-morto e um ex-leproso. Ou seja, na nossa vida todo mundo tem um ex. Todo mundo tem um ex. Talvez um ex-drogado, talvez um ex-viciado. Porque quando Deus passa, onde Ele passa, tudo vira passado. Tudo vira passado, uma coisa nova eu faço. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que tremendo. Maria pega o mais precioso bálsamo e derrama aos pés de Jesus. Ela unge Jesus, mas Deus não deve nada a ninguém. Porque através de quando ela derrama nos pés de Jesus, e ela tira o lenço que cobria a sua cabeça, porque era natural da época, as mulheres cobriam as cabeças com os lenços, e ela enxugava os pés de Jesus.
com os seus cabelos, a unção vem como? Ela foi para ungir Jesus, mas ela saiu ungida, sabe por quê? Derramará o óleo sobre a sua cabeça. Deus não deve nada a ninguém. Nós viemos aqui para adorar, mas nós vamos sair daqui glorificado. Nós viremos sair daqui sarado. Quando Deus busca verdadeiros adoradores. Ela foi para ungir, saiu ungida, porque o óleo não vem pelos pés, a unção não vem pelos pés, a unção vem pela cabeça. Ela foi ali para ungir e saiu dali ungida. Para Judas, como diz lá no verso 5, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Para Judas, precioso era o perfume, mas para Maria, precioso era Jesus. Para Judas, precioso era o perfume, mas para Maria, precioso era Jesus. Jesus não te encontrou livre para te fazer preso, mas Jesus te encontrou preso para te fazer livre. Essa é a vontade de Deus, nos fazer livre. Ele falou lá em João: não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. E ele diz mais: aquele que estiver em mim e eu estiver em vós darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. É isso que Deus nos quer, que nós apresentemos o Pai para essa geração que não o conhece, que só ouviu falar. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é fiel e poderoso. Deus quer nos fazer livres. Deus quer nos fazer livre. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ezequias orou. Deus atendeu o pedido de Ezequias, mas Ezequias não atendeu o pedido de Deus. Que não sejamos como Ezequias, que Deus atenda o nosso pedido, mas que nós possamos atender o pedido de Deus. Mostra o Pai a essa geração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.